Se Deus é bom, então por que ele mandou matar os cananeus? No livro de Josué, no capítulo 6, nós temos um relato inspirado de como o povo de Israel invadiu a cidade de Jericó e destruiu todos os seus habitantes. O texto nos informa que eles fizeram isso porque a ordem partiu do próprio Deus. Deus ordenou que Josué passasse a fio de espada juntamente com todos os israelitas, todos os cidadãos daquela cidade, a fim de que não deixasse nenhum deles vivo, desde o bebê de colo até o mais idoso. Mas afinal, por que Deus mandou matar os cananeus? Essa é uma discussão que se prolonga há muito tempo. E há 7 teorias possíveis que servem para explicar a ordem de Deus, o porquê de Deus ter dado ou não a Josué essa ordem de matar os cananeus. E a primeira teoria que eu quero mencionar hoje é a teoria da contradição de testamentos, ou também chamada de dualismo divino. Geralmente, quando se pergunta para alguns cristãos a respeito do porquê Deus ter dado essa ordem a Josué, eles costumam dizer que essa ordem de Deus está no Antigo Testamento e que, portanto, ela não deve ser de nenhuma forma validada pelo Novo Testamento. Ou seja, aquilo que aconteceu ficou para trás. Como se o Antigo Testamento não tivesse nenhuma validade para os cristãos de hoje. Além disso, eles costumam dizer que o Deus que deu essa ordem foi Javé, e que o Deus do Novo Testamento, a saber, a pessoa de Jesus Cristo, é completamente contrária a essa ordem e totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento. Sem que percebam, esses cristãos estão gerando outros problemas maiores, a fim de tentar não responsabilizar Deus pelo ato, eles acabam negando crenças basilares e fundamentais da fé cristã. O primeiro problema que eles geram é o chamado dualismo divino. Ora, eles vão criar uma distinção muito clara entre o pai e o filho, dizendo que o caráter do pai e do filho são diferentes. Enquanto Javé era um Deus sanguinário, vingativo e violento, Jesus é um Deus de amor, compaixão e graça. Ora, o que a Bíblia ensina a respeito do pai e do filho é que eles são apenas um. Jesus declarou: Eu e o Pai somos um. Então, o caráter do filho revela quem o pai é. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o pai, ele disse: Quem me vê, vê o pai. Ora, é possível então dizer que Jesus e Javé, embora sejam pessoas distintas, são pessoas que possuem os mesmos atributos, as mesmas qualidades morais. Então Javé, assim como Jesus, é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Logo, criar essa distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não é correta dentro de uma perspectiva bíblica, além de ofender, obviamente, a doutrina da Trindade, pois acreditamos em um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Já nessa crença, existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo, que são completamente diferentes. Além disso, o Antigo Testamento deixa muito claro o amor de Javé, não apenas por Israel, mas por todo mundo. Deus sempre se manifesta ao povo de Israel para que, por meio do povo de Israel, ele possa alcançar outras nações. Logo, não é Israel contra o mundo, mas Israel pelo mundo. Ou seja, eles deveriam ser luz para iluminar um mundo em trevas. E Deus sempre mostrou a sua preocupação por aquilo que nós chamamos de quarteto vulnerável. Órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Deus sempre mostrou o seu amor desde os primórdios da humanidade, e ele não é um Deus carrasco ou violento, mas um Deus de justiça, tal qual como é Jesus Cristo. O segundo problema que eles criam é justamente atacando a harmonia e a inspiração das escrituras. Ora, se a Bíblia é o único livro que está dividido em capítulos, em testamentos, se nós dissermos que o que está no Antigo Testamento, principalmente nesse episódio, não tem mais validade, nós acabamos por fragmentar a escritura, que de acordo com ela mesma é totalmente inspirada e apta para o ensino, para a correção e para a disciplina. Dizer que o que está no Antigo Testamento não tem mais validade para os cristãos hoje é invalidar a inspiração do Espírito Santo, a inerrância e a infalibilidade das escrituras. Ou seja, passa a ser um critério subjetivo, em que o próprio intérprete dirá o que é ou não válido para os cristãos, o que é ou não palavra de Deus. Então percebam que criar uma distinção entre Javé e Jesus, entre o Antigo Testamento e o Novo, não resolve de maneira nenhuma o problema do porquê Deus ter mandado Josué matar os cananeus. Além disso, há uma coisa muito mais importante. Se nós formos olhar da perspectiva do Novo Testamento, o que Deus fará por meio de Jesus Cristo no final com os ímpios, os pecadores, com os réprobos e condenados, de uma perspectiva divina, será muito mais cruel, pelo fato de que, se Deus ordenou que Josué passasse a fio de espada os cananeus devido à sua pecaminosidade, devido à sua depravação, no Novo Testamento nós vemos o Filho do Homem com a espada que sai da sua própria boca e fere todos os seus inimigos, e não apenas os condena à morte física, mas também à morte eterna. Ora, o autor aos Hebreus diz que será um julgamento muito mais pesado àqueles que pisaram o sangue do Filho. Portanto, de uma perspectiva neotestamentária, o castigo que os ímpios sofrerão no juízo final é muito mais cruel ou perverso se nós formos comparar com o juízo temporal e histórico de Deus no Antigo Testamento contra os cananeus. Então, não adianta nós pegarmos e criarmos essas distinções entre o pai e o filho, que não são bíblicas, criarmos essa distinção entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que não são bíblicas, pois ela não resolve o problema de fato. Ao contrário, acaba por fragmentar a Escritura e colocar em xeque a veracidade da narrativa bíblica.